Boa tarde a todos, boa tarde pessoal. Meu nome é Bruno Diniz, eu vou estar moderando aqui essa sessão da tarde, falando um pouquinho sobre disrupção no mercado financeiro. Para apresentar um pouco, eu sou sócio de uma consultoria de inovação para o mercado financeiro chamada Spiralen. A gente trabalha com entes corporativos e também órgãos governamentais estrangeiros. E também sou professor de Fintech no curso de Fintech da FGV e no MBA da USP Exalc, e diretor do Comitê de Fintechs da Associação Brasileira de Startups. Nesta tarde, a gente vai explorar um pouco com vocês e com os nossos painelistas sobre como o status do mercado financeiro chegou nesse ponto que a gente está hoje, de bastante inovação, colaboração entre players do mercado financeiro tradicional, startups e programas também de aceleração de diferentes entes corporativos, como também a gente vai falar das perspectivas e novas fronteiras para o mercado financeiro, principalmente com a regulamentação de assuntos como Open Banking, pagamentos instantâneos e também o sandbox regulatório. Para começar, eu queria chamar aqui, então, nossos convidados que vão estar participando aqui nessa sessão. O Percival Jatobá, da Visa. Por favor, Perci. Larissa Rui, do Matos Filho. Ricardo Taveira, da Quanto. E Frederico Pompeu, do Boost Lab. Uma salva de palmas para eles, pessoal, por favor. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que você volta. O tempo mostra a nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vi. Legal. Bom, primeiramente, obrigado aí ao Crowd pelo convite e também a todo mundo aqui por estar participando. E eu começo sempre tentando pegar um pouco de uma introdução de cada um de vocês, o que vocês fazem, até para apresentar aqui para o público. Então, começando daqui para cá, Fred, fala um pouquinho sobre vocês, sobre o Boost Lab, esse programa interessante aí que o BTG colocou no ar já faz um tempinho. Obrigado pelo convite, Bruno e pessoal da Our Crowd. Meu nome é Frederico Pompeu, me chama de Fred, sou sócio do BTG Pactual, responsável pelo Boost Lab. O Boost Lab ele começou como um programa de potencialização de scale-ups, né, empresas, startups que já têm faturamento, já têm tração, e a gente acabou evoluindo um pouco, então a gente tem um book de Venture Debt, a ideia é ser o hub do BTG Pactual para empresas tech, para poder ajudar o ecossistema em todas as demandas de produtos bancários que eles possam ter. Legal. Taveira, por favor. Bom, sou o Ricardo, sou fundador da Quanto. Quanto é uma plataforma de Open Banking, a primeira plataforma de Open Banking em operação no Brasil. O nosso papel é principalmente de integração e infraestrutura. O que a gente desempenha é o mesmo papel que o Android faz no celular, mas na prática para o mercado financeiro. Ligando de um lado todos os provedores de serviços financeiros, cartões, corretoras, bancos, que querem distribuir seus produtos na plataforma de terceiros ou distribuírem produtos de terceiros na sua própria plataforma para seus clientes. A gente faz exatamente esse papel de integração, facilitando isso e acelerando essas conexões. Legal, Larissa. Boa tarde, eu sou Larissa Rui, sou sócia do Matos Filho, com foco em bancos e serviços financeiros. Engraçado que a gente sempre brinca lá no escritório que hoje em dia definir qual é essa nossa área de atuação é um grande desafio, porque o sistema financeiro tem mudado muito e a gente tem novos players surgindo todo dia. Mas o nosso foco é principalmente olhar todo o espectro regulatório dessa atuação, como esses participantes interagem, onde que estão os parâmetros, né, regulatórios hoje em dia, de uma indústria que tem mudado tanto, e conseguir fazer uma abordagem multidisciplinar para ajudar os clientes a encontrar soluções e os caminhos nesse mercado em desenvolvimento. Festival. Legal. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite ao pessoal da Our Crowd. Obrigado, Bruno, e aos colegas. Bom, eu sou responsável pela área de soluções e inovação na Visa. A gente tem lutado fortemente para não ser mais a área de produtos, né? Produto, uma coisa aí já do passado, mas a gente ainda na VP de produtos continua. A gente não vem tendo sucesso nessa batalha. Enfim, dentro desse desafio, a gente lida aí também com programas de aceleração, toda a questão também aqui no Brasil de um pouco de M&A, enfim, ao longo dessa uma hora a gente descreve melhor aí o que a Visa vem fazendo aqui no Brasil em relação a isso que a gente comentou. Muito obrigado. Legal, gente. Bom, para poder startar aqui, eu acho que vale a gente traçar um pouco do panorama da indústria até o momento atual, né? A gente vê que muita coisa mudou, a forma como instituições grandes financeiras têm trabalhado mudou bastante, todas elas hoje adotam desde metodologias ágeis, tem um novo enfoque mais customer-centric,
E tudo isso foi puxado, em boa parte, até pelos próprios consumidores, que também têm demandas diferenciadas em relação ao que esperam em termos de produtos e serviços das instituições tradicionais. E nessa esteira, a gente vê também um crescimento grande das fintechs, tentando resolver esses problemas específicos e pontuais, muitas vezes que não eram bem resolvidos pelos bancos. E esse caldo, enfim, tem maturado e a gente tem visto muita coisa interessante, principalmente na seara de parceria entre instituição financeira e também fintechs, né? E aí eu queria pegar um pouco da visão de vocês, né, qual a análise que vocês fazem, tanto dessa evolução, né, da forma como o consumidor hoje se posiciona e o que ele espera das instituições financeiras tradicionais, como também a gente conseguiu, como hoje são feitas essas parcerias, porque nesse meio você acaba vendo fintech estando próxima de instituição financeira grande, enfim, todo mundo colaborando bastante. Algo que acontece aqui, mas também a gente tem que ver que um mercado lá fora já acontece, inclusive, até um pouco mais tempo. Tomando por base o mercado norte-americano, todos os grandes bancos ali norte-americanos já têm algum tipo de estratégia mais ligada a corporate venture, enfim, de alguma forma junto com as fintechs. Então, querendo ouvir um pouco de vocês a respeito disso aí. Fred, começa comigo. Candidato natural a essa pergunta também. Não, maravilha. Acho que tem várias perguntas numa só, né? Mas acho que uma maneira de começar, o Salute, que é o CEO do banco, ele tem uma figura que eu gosto bastante. Ele fala que os bancos, mas acho que se aplica às grandes empresas em geral, são ursos sendo atacados por abelhas. E que se o urso faz assim, ele mata uma meia dúzia de abelhas, mas se você tem um enxame de abelhas atacando, o urso fica tentando se defender e em alguma hora ele vai cair. Então, acho que é um pouco nesse conceito, a gente resolveu criar o Boost Lab, como forma de estar próximo dessa turma, que eu brinco que o meu job description hoje no banco é disruptar o banco, né? Eu tenho que mostrar para o banco que dá para fazer a mesma coisa de uma forma diferente, mais eficiente, mais barata, mais rápida, e acho que a melhor forma disso é estar inserido no ecossistema, porque não pode acontecer com a gente o que aconteceu com o táxi com o Uber, né? O motorista do táxi está dirigindo, começar a passar carro preto, a receita dele começar a cair e ele não saber que o Uber está chegando. Ele precisa saber que o Uber está chegando antes de todo mundo para decidir, vou comprar um Uber, vou virar um Uber, vou mudar meu business. Não pode ser surpreendido, né? Claro, legal. Percy, alguma consideração desse? Eu acho que, mesmo nessa linha do Fred, eu acho que há 3 anos atrás a gente iniciou o nosso programa de aceleração aqui no Brasil. E não porque a gente quis abrir ou entrar nesse ramo de aceleração. Justamente porque nós, primeiro, precisávamos nos fazer conhecidos junto à comunidade de desenvolvedores e ao ecossistema de startups e fintechs, porque definitivamente a Visa não era percebida como um ator para esse ecossistema. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque a gente justamente queria conectar, né, as abelhas e os ursos. Acho que é possível. Acho que não são tão assim, pelo menos na nossa visão, eles talvez não sejam assim tão refratários uns com os outros. Em seu dado momento. E a gente tem casos interessantes, onde hoje, para determinados pontos onde os bancos não conseguem entregar, porque o grande problema hoje é a fila de TI, né? Hoje o legado mata as grandes instituições, né? Você não consegue dar vazão. As fintechs, né, as insurtechs, qualquer que seja a tech, ela é e pode ser uma boa resposta e uma conexão. Então, o programa de aceleração da Visa, em todos os seus segmentos, tem se mostrado, sim, né, uma opção, né? A gente já acelerou mais de 200 empresas, aí, algumas com êxito, outras não. A gente não tem participação em equity, a gente aporta tecnologia, a gente aporta mentoria, e tem sido uma experiência exitosa. Então, acho que, dentro dessa linha, a aproximação do ecossistema de desenvolvedores e de fintechs, junto com as chamadas empresas tradicionais, em dado momento tem se mostrado, sim, algo possível. Às vezes, sim, pode matar, mas em alguns casos dá resultado. E falando, inclusive, entes como os próprios escritórios também aprenderam a lidar também com as startups, as fintechs, né, Larissa? Como é que tem sido Estamos aprendendo. Mas acho que é verdade, a gente vem trabalhando, principalmente quando a gente fala no setor financeiro, um setor que é intensamente regulado, a própria regulação muitas vezes acaba sendo uma barreira de entrada. E esse foi talvez um dos principais drivers que resultou numa integração entre fintechs e instituições financeiras. Hoje, no Valor Econômico, tinha uma matéria
interessante que falava de 4 grandes vantagens dessa integração, com as quais eu concordo completamente, né? Então, as fintechs forçaram uma inovação financeira, forçaram os bancos tradicionais a buscar mais inovação. Claro, os bancos são os grandes investidores em tecnologia, historicamente, mas acho que eles tiveram que dar um novo passo a partir do surgimento das fintechs. Mudaram o viés em relação ao olhar para o cliente, a ideia do customer experience, de ter um client care melhor do que vinha sendo feito no passado. Muitas vezes tem uma dinâmica de custos melhor que a tecnologia proporciona. E eu acho que ambos os lados vêm capturando essas sinergias. E provavelmente a barreira regulatória foi essencial para que ela obrigatoriamente essas parcerias tivessem que acontecer. Acho que agora a gente está indo para um novo momento em que o Banco Central está tentando diminuir essas barreiras, vai permitir uma atuação mais autônoma do lado das fintechs, e aí você passa a ter uma discussão de quando que a parceria faz sentido e quando eles vão ser puramente competidores, mas acho que a gente vai continuar vendo um pouco de cada coisa. Legal. Ricardo, algum insight do seu lado, até mesmo pelo que motivou a criação da Quanto, que vocês também têm aí soluções de Open Banking? A gente acaba tendo uma posição talvez um pouco privilegiada nesse sentido, porque a gente faz exatamente esse meio de campo, né? E muitas vezes entre bancos e fintechs, seja ajudando essas parcerias ou até mesmo simplesmente construindo essa infraestrutura de conexão. A gente viu claramente de 5 anos para cá uma mudança de atitude, não tenha dúvida. Acho que 4, 5 anos atrás a gente via, eu falo que é o famoso caso do e-mail com ponto de interrogação, né? O CEO de um banco manda um e-mail para o C-Level sobre um artigo, às vezes ele coloca um ponto de interrogação, um anexo ao artigo, às vezes não fala nada. E aí o que fica implícito é o que a gente está fazendo a respeito. Passamos da discussão sobre esses problemas para, de fato, vamos resolver. E aí a gente está vendo, de fato, essas parcerias acontecendo, cada um a sua maneira diferente, implementando isso. Mas acho que o momento Amazon chegou. O momento Amazon no sentido de que chega um momento que eu não consigo ser tudo para todos a todo momento. Não importa o meu tamanho. Às vezes eu tenho que ter a visão do cliente e eu tenho que achar o estoque do produto, independentemente de onde ele esteja. E aí, com isso, obrigatoriamente, pelo menos no mundo financeiro, os bancos estão começando a fazer essas parcerias. Legal. E voltando agora até para a seara regulatória, que a gente começou ali com a Larissa, a gente teve, obviamente, a gente tem um descompasso entre tecnologia, enfim, a expectativa de cliente e regulamentação, que as coisas não andam no mesmo ritmo, né? E a gente teve recentemente alguns marcos que possibilitaram o que a gente está vendo, alguns avanços que a gente vai passar a ver, inclusive aqui no movimento, no ambiente fintech brasileiro, como a criação mesmo das figuras da sociedade de empréstimo de pessoas, da sociedade de crédito direto. A gente teve marcos também em relação à própria regulamentação do crowdfunding, do equity crowdfunding aqui no Brasil, né? Qual a sua leitura a respeito disso e hoje como você entende que isso vai ajudar a gente a dar um próximo passo aí, inclusive falar, se você puder comentar também um pouco sobre a velocidade, celeridade aí dessas licenças que estão saindo, né? Acho que, primeiro, é importante mencionar que acho que teve uma mudança de postura do regulador que foi impressionante, muito positiva, né? O Banco Central foi, por muitos anos, acusado de ser um dos fomentadores da concentração no mercado financeiro. Então, acho que isso mudou radicalmente ao longo dos últimos anos. Eles deixaram isso muito claro em 2016, quando veio a agenda BC+. Inovação e competição era um dos vetores dessa agenda. Agora, a BC Hash ratifica esse propósito do Banco Central. Então, acho que teve uma mudança de posicionamento que foi muito relevante para a mudança regulatória que vem ocorrendo. E acho que você colocou um ponto, Bruno, que, de fato, a regulamentação não caminha na mesma medida em que as inovações tecnológicas. Isso acho que é uma realidade que a gente nunca vai conseguir mudar, então até acho que o regulador tem adotado uma postura positiva de ser cuidadoso no que ele regula e quando ele regula. Acho que o exemplo das fintechs de crédito é ótimo, porque é um modelo de negócios que surgiu a partir de parcerias. Tiveram um caso, muitos anos atrás, da Fair Place, em que o próprio Banco Central acha que errou a mão na solução que eles adotaram. Então, eles reviram isso, foram muito cuidadosos em analisar essas parcerias, até que chegaram no momento em que eles disseram, não, agora faz sentido ter uma regulamentação que permite que essas empresas atuem de forma independente. Então, acho que eles vêm tendo esse cuidado, acompanhando o desenvolvimento do mercado de forma muito próxima,
querendo ser um fomentador da inovação, mas trazendo a regulamentação de uma forma equilibrada para garantir que você tenha segurança no mercado financeiro, manter a robustez do mercado financeiro brasileiro, sem matar novos modelos de negócios e possibilidades de inovação. E acho que a CVM tem acompanhado esse movimento, e a proposta da crowdfunding, agora o sandbox regulatório, vem nessa mesma linha. Legal. Antes da gente entrar em sandbox e outros pagamentos instantâneos, open banking, que é uma nova fronteira que, obviamente, a gente vai cada vez mais abrindo mais espaço para que outros modelos de negócio se consolidem. Eu queria voltar também ainda no cenário atual, né? A gente está tendo, obviamente, as parcerias, mas também tem vários casos de instituições tradicionais de incumbentes criando suas próprias iniciativas, né? Lá fora, se a gente olhar, o próprio Goldman Sachs criou o Marcus, que é a sua própria fintech lá do banco. Olhando para o Brasil, a gente tem o Bradesco, que criou o Next, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido, tem o PI, né, do Santander, então a gente tem também movimentos de instituições consolidadas criando sua própria estratégia, sua ponta de lança ali para atuar nesse mercado, não só por formatos de parceria. Como é que vocês veem esse movimento e o quão distante a gente está de mercados como o norte-americano, onde existe um Marcus e que está tendo uma atração interessante e que está sendo uma forma ali de explorar novos mercados para um banco de investimento tradicional, né, entrando mais na ponta ali do retail e, enfim, navegando novos mares aí. Como é que você enxerga, Fred, até aproveitando que o contexto é parecido? Não, eu acho que o Brasil vem vivendo um momento bastante interessante especificamente nessa área, um surgimento, você tem desde o Banco Inter, que tem feito um trabalho excepcional aí, que até o SoftBank investiu, até o próprio Nubank, que não chega a ser um banco e entra um pouco naquela sua dinâmica. Hoje é importante você não só olhar os seus competidores diretos, né? Você tem que olhar competidores indiretos que acabam impactando o seu ecossistema também. E lá no banco, especificamente, a gente tem buscado endereçar essa questão de uma forma bastante forte e ativa, né? Então, desde a criação do BTG Pactual Digital, alguns anos atrás, que é o nosso banco online, acho que a gente tem uma oportunidade única de vir ao varejo. O BTG sempre foi um banco de investimento e não era um banco de varejo, porque para você ter varejo tem que ter agência, tinha que ter segurança na porta e tal. A gente nunca quis ser o banco, hoje, para vocês terem ideia, tem mais ou menos, grosso modo, uns 2.200 funcionários, do qual aproximadamente 200 são sócios, e a ideia não é ter 20 mil ou 200 mil, é ficar ao redor disso. E aí, quando você tem a possibilidade de você criar um banco online, e as pessoas realmente não terem mais vontade de ir na agência, querem um atendimento online, você possibilita o avanço dessa estratégia. Acho que, para corroborar, veio o Amos Guinness, que foi um executivo e um empreendedor aí, realmente fantástico para liderar essa estratégia lá no banco. Muito bom. Posso? Claro. Acho que a gente está absolutamente em linha com tudo isso que está acontecendo. Quando a gente olha hoje, a gente fez não digo um estudo, né? A Visa recebe semanalmente, se não diariamente, os clientes aí buscando como eu estabeleço dentro dessa questão de banco digital, ou de app, ou de super app, né? Talvez a gente devesse também falar um pouco disso, claro. Né? Não tem como não falar de super app, né? Se julga desatualizado. Mas, no Brasil, aproximadamente existem 530 ou mais carteiras digitais, ou super apps, ou se julgam super apps, ou alguma coisa dentro desse universo. 530. Tem para tudo, de varejista a banco, a cara que é meio varejista, meio banco, o cara que não sabe exatamente o que é, mas acha que é alguma coisa. Então, a pergunta que a gente tem que falar, ou se fazer, ao longo do tempo, quem é que vai efetivamente né, quem ganha essa corrida? E qual o valor que a gente está entregando, né, com aquela tua provocação inicial, para o consumidor, né? Porque a grande maioria das experiências que esses caras oferecem é o tal do QR Code, né, que virou febre também, né? Mas só que o que a gente começa agora a ver é que você vai num balcão e volta. Eu que sou um dinossauro da indústria de pagamentos, né, acabei pegando, né, que você tinha 1 milhão de terminais POS na mesa, né, do comércio.
né? E agora a gente começa a ver também vários QR Codes também, né, na mesa dos comércios. Acho que a pergunta é, o que a gente vai levar de tudo isso? E também a gente também começa a ver um fenômeno lá nos Estados Unidos. O Chase fechou o banco digital dele, né, especializado, né, nos alikes aí que você citou, né? E também fechou o Chase Pay. Porque na cabeça dos caras foi o seguinte: será que eu deveria ter uma carteira para chamar de minha, ou deveria ter a minha credencial de pagamento? E não tem certo nem errado, gente. Eu só estou aqui provocando a discussão, que acho que esse é o objetivo de um painel com gente tão capaz aqui, tirando eu, que está aqui no palco. Ou eu deveria ter a minha credencial de pagamento no Apple Pay, no Google Pay, no Samsung Pay, em todos os varejistas, enfim. Quem vence essa batalha? Acho que o consumidor é que vai definir. Mas são vários modelos. E a gente já vê também o Bank of America indo nessa mesma linha, né? de talvez não ter uma carteira própria e espalhar a sua credencial de pagamento, né, em todas elas. Enfim, acho que não tem modelo vencedor ou não, mas a gente tem vários modelos acontecendo e acho que está todo mundo aí tentando entender qual é o cavalo vencedor. Só para apimentar um pouco a discussão. Vários estão sendo testados, né? Você citou de carteira própria, o Itaú, agora com o IT, né? Então, assim, a gente começa a ver uma multiplicidade de estratégias, né? Ninguém sabe ainda, long run, que vai dizer quem é que vai, de fato, vencer isso. Mas é muito, muito boa essa provocação. E uma coisa que até a gente falou ali fora, né pessoal, até puxando como gancho para o assunto de pagamentos instantâneos, muita gente fala da questão do Super App e dos benchmark China, né? A gente olha para a China, poxa, legal, existe o WeChat lá que é de fato hegemônico lá na indústria de pagamentos chinesa, como o Alipay também. Porém, a gente tem fatores específicos que levaram aquele mercado a ficar daquele jeito, né? Desde, obviamente, um governo que a gente sabe que não é dos mais democráticos que tem, blindando ali a indústria e também fomentando para que esses negócios, arranjos, que cabe dizer que são arranjos fechados, né? Pudessem florescer e virar um padrão de indústria. A própria Visa tinha dificuldade de entrar naquele mercado, a gente, outros players, Master, enfim, e aquela coisa acabou se dando daquela forma com aquele grau de especificidade. Transpondo para a realidade brasileira, a gente tem uma cadeia de pagamentos gigante, obviamente muitos players diferentes trabalhando e não tem nenhuma blindagem aqui. A competição, de certa forma, ela acontece de uma forma mais livre, né? E a gente tem vários players tentando se estabelecer, inclusive players de tech, como a gente viu agora o caso do Mercado Pago, com a solução de pagamento, que está também em vários pontos de loja, e também, enfim, a Movile e outras empresas. E a gente vai ter agora, né, que já é prometido para o ano que vem, uma infraestrutura nova de pagamentos instantâneos, né, que também diz que provavelmente vai ser via QR Code, e ele vai ser totalmente interoperável. Então, não vai ser aqueles arranjos fechados que a gente vê na China, e a gente vê vários desses players a gente podendo mandar como se fosse, né, o pessoal está dizendo que vai matar a TED, eu acredito que não, que nem o Doc morreu, enfim. A gente também, é uma nova infraestrutura que vai permitir um pagamento mais rápido. O que eu acho que na ponta, aí eu queria discutir com vocês também, né, dos impactos aí do pagamentos instantâneos, além de trazer mais players do mercado tradicional, do mercado de Big Techs aqui para dentro da cadeia de pagamentos, é também meio que matar um pouco a questão do cartão de débito, né, porque as pessoas vão ter mais incentivos para, às vezes, pagar no QR Code, né, dentro dessa infraestrutura do que utilizar, enfim, o cartão de débito com sua composição de custos ali, que a gente sabe como funciona, e no pagamento instantâneo o dinheiro cai na hora. Queria que vocês, enfim, pudessem botar um pouco mais de caldo nesse assunto e falar um pouco da visão de vocês, tanto sobre pagamentos instantâneos, né, de como a gente vai caminhar, e como vocês enxergam que essa indústria pode ficar com diferentes outros players entrando aqui nesse caldo competitivo aqui no Brasil. Bom, você falou para acrescentar caldo, então eu vou tentar causar. Uhum. Eu acho que o pagamento instantâneo é absolutamente avassalador para o mercado de pagamentos. Absolutamente avassalador. O que a gente tinha visto era um mercado que tinha um profit pool, ou margens extremamente altas, o que naturalmente atrai todo tipo de concorrente. Claro, quando eu tenho 4% do faturamento ficando com alguém, um varejista vai querer recuperar aquilo de alguma maneira. Acho que isso é natural. Mas a diferença, por exemplo, inclusive, comparando com o modelo da China, é que aqui o liquidante, quem vai fazer de fato o sistema, é o próprio Banco Central. Não tem mais esse profit pool, não tem mais essa margem. Então, agora você tem uma carteira digital, tem uma outra discussão sobre onde você vai ganhar dinheiro. Talvez seja com relacionamento com o cliente, mas com certeza não é como uma cadeia de pagamentos. E, especialmente,
No Brasil, no modelo que a gente está discutindo, eu não sei se vai matar só cartão de débito. Por exemplo, qual que é a diferença entre um cheque especial que te dá uma isenção de 28 dias e o seu cartão de crédito? É a mesma coisa para o cliente. Então, na medida que você pode, por exemplo, fazer um pagamento instantâneo sacando de uma linha de crédito, estamos fazendo exatamente o mesmo papel do cartão de crédito. Ou, desculpa, do cartão de crédito, mas um pagamento instantâneo. Então, tem muitos impactos que a gente ainda não viu e não contemplou do pagamento instantâneo. E eu acho que, sinceramente, a gente está vendo exatamente a reação de todo mundo. Vou no Fórum em Brasília, lá de pagamento instantâneo. Assim, em Brasília, plateia, sabe, extremamente ativa, extremamente preocupada, fazendo perguntas para o Banco Central, porque entende o impacto. Legal. Acho que até nesse ponto tem uma questão por trás disso que o Banco Central vem discutindo com a indústria há alguns anos já, que é conseguir diferenciar o que é um instrumento de pagamento do que é um instrumento de crédito. Hoje em dia, concordo com você, acho que o pagamento instantâneo, pelo menos o cartão de débito, ele vai acabar matando. E acho que a gente não consegue perceber, como usuário, né, que a estrutura de risco de um pagamento no crédito é completamente diferente da estrutura de risco de um pagamento feito no débito. E, ainda assim, o custo até dessas transações, em alguma medida, para os estabelecimentos e para a cadeia, é muito parecido. E o Banco Central vem, já há alguns anos, trazendo essa discussão para o mercado, tentando achar mecanismos para diferenciar esses dois instrumentos e falar, crédito é uma coisa, você precisa de crédito, você tem instrumentos para acessar crédito, pagamento é outra. Então, e um não deveria arcar com o custo do outro. Só que o débito, ele, infelizmente, não conseguiu se alavancar como um instrumento efetivo de pagamento. A penetração do cartão de débito no Brasil ainda é relativamente pequena, e eu acho que o pagamento instantâneo vai ter esse condão de criar essa diferenciação na cabeça do consumidor do que é acessar uma linha de crédito em relação a simplesmente o que é usar um instrumento de pagamento. Só no ponto do Ricardo, que acho que é a grande diferença, e aí entra um pouco a questão tributária, né? Por exemplo, você tomou uma dívida para pagar, você entra IOF, entra juros, então acaba sendo um pouco mais caro para o consumidor. Então, é uma questão, no cartão de crédito para o cartão de débito com uma linha de crédito, você acaba sendo mais caro. E tem a questão das milhas também, mas a milha acho que é mais fácil de ser endereçada. A outra questão que acho que fica um pouco mais complexa. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Estava esperando todos. Pessoal, olha, eu acho assim, hoje os pagamentos instantâneos já existem em 35 geografias, tem mais 30 geografias, todo mundo rindo, tem mais 30 geografias sendo implementadas, e é público e notório que o Banco Central realmente está implementando os pagamentos instantâneos para reduzir o custo, o alegado custo da indústria de pagamentos. Eu acho que assim, para o consumidor e para o lojista que espera o alegado custo zero na ponta e a irrevogabilidade das transações, pagamento instantâneo pode ser uma possibilidade. Para o consumidor e para o lojista que quer ter a garantia de não ter um chargeback, que quer ter a milha, que quer ter o valor agregado de uma transação com liability shift, que quer ter uma transação tokenizada e que quer ter todo o valor que a indústria de pagamentos oferece, e o valor que a indústria de pagamentos oferece tem um preço, né? E aí pode ser 4, pode ser 3, pode ser o que a gente, como indústria, oferece, o consumidor vai escolher. Eu não acho que a morte anunciada do crédito ou do débito está às portas. Eu acho que sim, vai ter mais um componente à disposição do consumidor, senhores e senhoras. E o consumidor, como qualquer outro, vai ter o direito de utilizar. O que a gente tem que lembrar é que, para você implementar os pagamentos instantâneos no comércio, um McDonald's, sei lá, qualquer frente de caixa vai ter que desenvolver, vai ter que ter todo um processo de pagamento também, liquidação instantânea. Alguém vai ter que pagar por tudo isso, como também teve que pagar pela infraestrutura. E ou seja, vai ter que ter todo um processo para ser instalado. E o consumidor vai ter que ver um benefício para utilizar.
Eu acho que está valendo, pessoal. E a indústria de pagamentos vai também oferecer as suas vantagens. Quem ganha, no final, vai ser o consumidor. Eu não acho que existe a morte anunciada de nada e segue o jogo. Sinceramente, acho que o débito talvez tenha uma fragilidade maior do que o crédito talvez, no primeiro momento, mais protegido, e a indústria vai continuar se reinventando para seguir. É a forma que eu vejo. É a melhor resposta que a gente tem. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ainda mais se a gente tem que considerar o nosso cenário aqui, não dá, e aquela comparação perigosa quando a gente só olha para a China para falar que o negócio está daquele jeito. Aqui a gente ainda tem toda uma questão também cultural da utilização do cartão, né, obviamente. Eu falo que a questão do débito tem uma chance de morrer mais rápido, porque a gente, botando na balança o pagamento no QR Code e o cartão de débito, o próprio lojista às vezes vai tentar botar, fala assim, paga aqui no QR Code que é até melhor para mim como para receber, né? E de novo, eu acho que todos os argumentos que foram colocados aqui, eu não tiro a validade ou o fairness de nenhum. Acho que todos são absolutamente justos. A única coisa que eu acho que talvez seja um pouco apocalíptico falar é anunciar a morte de alguma coisa que ainda nem foi instalada. O restante, absolutamente justos e tem o seu porquê. Claro, e são impactos diferentes. Lá na China, até uma década atrás, a coisa ainda era muito cash-based, então você saltou, é uma coisa. Aqui a gente ainda tem uma questão de adaptação de virada de chave, obviamente. Bom, passando aí agora um pouquinho de pagamentos instantâneos, a gente entra em outra questão que vai também transformar bastante, que é o sandbox regulatório, né? Passando rapidamente do que seria o sandbox regulatório, é um ambiente de testes que, no caso, o regulador, e o primeiro regulador que a gente vai ver fazendo aqui, de fato, vai ser a CVM, onde você tem a oportunidade de fazer uma chamada de startups que tem um modelo de negócio que muitas vezes não está ali previsto, contemplado em regulamentação específica. Ela trabalha, o regulador fica junto com essa startup durante um período de testes, onde ela testa essa solução com um público mais restrito e depois, passado um tempo, ela pode receber uma licença para, de fato, operar naquele novo mercado ou não, né? Então, tem dois caminhos. O que é muito interessante, a gente tem agora isso, já aconteceu lá no Reino Unido, onde tudo isso começou, e essa possibilidade de acontecer aqui no Brasil, inclusive abrindo novos mercados, pensando em CVM, em tokenização e outros assuntos. Obviamente, Banco Central e SUSEP já se manifestaram, vão vir na sequência. Larissa, qual que é a tua visão aí? O que o assunto sandbox, que inclusive está em consulta agora, né? Até sexta-feira, o prazo limite para manifestação em relação à consulta pública. Quais são as suas expectativas desse assunto? Confesso que quando eu vi a consulta pública eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achei o procedimento mais burocrático do que eu imaginava que ele seria. Então, como você explicou, né, Bruno, a proposta da CVM é que ela faça esses editais periódicos, as startups apresentem seus projetos e ela escolha aquelas que vão poder participar de um determinado ciclo de testes. Então, eu acho que a iniciativa é muito promissora, é super bacana ter essa possibilidade de você operar dentro de um cenário controlado, né, fora das margens da regulamentação. Eu acho que é isso que vai viabilizar o teste de muitos modelos de negócios. Acho que, em alguma medida, o Banco Central vem fazendo isso com o LIFT. Então, o programa do LIFT também, acho que não em fase não para o público em geral, mas também tem sido um espaço de testes de novos modelos de negócios. Mas eu acho que até assim, essa proposta de sandbox regulatório, ela perde para uma coisa que a gente já tem em vigor no Brasil, que o Banco Central implementou no ano passado, que foi a possibilidade das IPs operarem sem autorização até atingirem um determinado volume. Eu sempre, na minha visão, esse é o nosso real sandbox regulatório hoje no Brasil. Porque quando o Banco Central mudou a regra em 2018 para dizer que antes de atingir determinados volumes você não precisa de autorização para ser uma instituição de pagamento, ele viabilizou que muita gente começasse a operar, testasse no setor de pagamento novos modelos, sem todo esse custo regulatório, eventualmente com a possibilidade de falhar nesse meio tempo, nem ter que chegar a levar isso até o regulador. E foi uma experiência muito positiva para o mercado. A gente, antes disso, toda vez que um cliente batia lá, falava: quero montar uma instituição de pagamento. Você vai ter que entrar aí na fila de autorizações, vai levar 2 anos. Para qualquer empreendedor, pensar que ele vai demorar 2 anos para começar a operar
é uma coisa um tanto quanto causa uma certa desolação. Então, acho que o Banco Central foi muito feliz no modelo na forma como ele tratou essa questão das IPs. Por algum motivo, eu tinha uma expectativa que a CVM fosse seguir algo parecido, que tivesse um controle um pouco menor do regulador sobre como esse processo ia acontecer. Acho que ainda está em audiência pública, então acho que o mercado ainda está comentando, é possível que a gente veja mudanças, mas o simples fato do regulador estar confortável em ter um sandbox regulatório, e aí, como você falou, né, a iniciativa hoje é da CVM, mas a SUSEP e o Banco Central já indicaram que também vão participar. É muito positivo, porque mostra um regulador querendo, sim, ter inovação, querendo viabilizar novos modelos. Eu acho que isso é essencial para a forma como esse mercado vem se desenvolvendo. Legal. E vale lembrar que são modelos que já foram testados lá fora, o próprio Sandbox foi criado no Reino Unido. A questão até, inclusive, dos pagamentos instantâneos também já foi testado lá fora. Então, obviamente, o Brasil ele não tem a dianteira desses assuntos, mas é bom, por uma medida, é interessante que aconteça depois, que a gente também consegue mensurar alguns impactos dependendo da jurisdição. E um dos assuntos que eu vou entrar agora é o Open Banking, né, que a gente, de fato, também vai ter uma regulamentação específica para o Open Banking. Vale lembrar que, hoje em dia, da forma voluntária, já existem algumas instituições realizando algumas ações voltadas ao Open Banking, né? A gente tem aí o Original, anunciou recentemente com Guia Bolso. Ao seu modo, o Banco do Brasil também fez ali algumas integrações junto à Conta Azul, BXBlue. E até passando para o Ricardo, aí, quais são as suas expectativas em relação à questão do Open Banking implementado aqui no Brasil, onde as grandes instituições vão ter a obrigatoriedade de abrir as APIs para que as fintechs se integrem e o cliente, né, de acordo com sua vontade, poder permitir que essa troca de dados aconteça para que um benefício ali seja criado para ele. Bom, considerando que isso é o core do nosso dia a dia, as expectativas não poderiam ser mais altas, né? Claro que vamos ver como vai ser a implementação, mas a gente está bem animado. Nesse sentido, a gente viu que o Open Banking, ele efetivamente, na nossa visão, desacopla o papel do banco de hoje, ele é tanto produtor como varejista, né? Ele distribui aqueles produtos dele, mas ele também tem um relacionamento com o cliente final. O Open Banking meio que liberta isso e permite que o cliente, de fato, tenha livre acesso, livre escolha de como que ele acessa os produtos que ele contratou do banco dele. E aí, com isso, naturalmente, muda muito a regra do jogo. Vou dar um exemplo muito simples. O Banco Central, até expandindo o escopo do que a gente viu lá fora, vai incluir dados de cadastro no Brasil. Então, pensa todos os dados que a gente contribui ou forma para o banco quando a gente abre uma conta corrente. Agora, pensa que o banco vai ser obrigado a informar esses dados para quem a gente solicitar como cliente. Nominalmente, significa que eu consigo construir um sistema do quê? De portabilidade de conta corrente. Poxa, eu consigo mudar de banco tão fácil quanto eu faço um login com o Facebook. Gente, mas agora o banco vai ter que soar muito a camisa para me manter como cliente. Esse é o tipo de impacto que a gente vai ver com o Open Banking. E, naturalmente, isso muda muito a regra do jogo, tanto para quem já tem o cliente, ou seja, apesar de tudo que a gente fala de fintechs e o crescimento dessas fintechs, vale lembrar, o cliente hoje ainda é dos grandes bancos, são para as fintechs correrem atrás. Então, aí nesse caso, não tem que ser desolador no sentido de que tem ainda muito chão pela frente, né, na reação dos bancos. Mas, naturalmente, o que a gente vai ver são soluções que permitem que o usuário tome controle da vida financeira dele de uma maneira que a gente não viu antes. Principalmente porque a simetria de informação vai diminuir, né? Decisão de crédito não vai ser mais única e vantajosa para o banco que eu uso todo dia, e, ao mesmo tempo, a barreira de troca, né? Eu vou conseguir agora mudar muito fácil de um provedor para outro, e aí, com isso, naturalmente, a competitividade aumenta muito. Eu acho que, até seguindo o que a Larissa estava comentando sobre a mudança de mindset do Banco Central, é exatamente essa, né? Talvez a gente não conseguiu fazer competitividade no Brasil regulatória no sentido de concentração bancária, mas, com certeza, agora a gente vai ter um reequilíbrio, não sei até que ponto, mas um reequilíbrio baseado na competitividade de tecnologia. Legal. Nessa parte, até como um banco challenger, assim, digamos assim, no grande varejo, a gente tem a mesma visão do Ricardo, acho que é extremamente benéfica, especialmente para o consumidor final, porque vai baratear o crédito, vai melhorar a oferta de produtos. Então, acho que, em tese, ela realmente vem para somar. Acho que a única preocupação que não só o regulador, mas como todo mundo tem que ter, deu algum problema de vazamento de dados. Data breach, qualquer coisa. Vazou.
a conta vai ser do banco ou da fintech. E aí, em geral, costuma ir no bolso mais fundo. Então, é só essa ponderação que tem que ser endereçada com bastante atenção para não ter nenhum problema, né? Só colocar uma pimentinha aí nesse comentário do Fred, né? Acho que, diferentemente de outras jurisdições, aqui o Open Banking, a regulamentação do Open Banking vem depois da LGPD, que estabelece responsabilidade solidária em relação a vazamentos de dados e situações em que você tenha um tratamento inadequado dos dados. Então, acho que essa talvez seja hoje uma das grandes discussões sobre a perspectiva jurídica de como implementar o Open Banking, e acho que somos todos aqui grandes entusiastas desse projeto, lidando com questões legais que impactam diretamente essa dinâmica de troca de informações. E a única ponderação que eu ia fazer é que, com tantas novas tecnologias surgindo, investimentos em segurança da informação, essa dinâmica de onde o vazamento vai acontecer, onde ela não é tão óbvia quando pode parecer, né? Mas, sim, na hora que o consumidor for atrás de ser ressarcido, a chance dele ir atrás dos bolsos mais fundos é sempre maior. E assim, vamos colocar também que data breach é um negócio que acontece já é a nossa realidade, né? Teve algumas instituições aí, lá fora e aqui também, que, enfim, ninguém é impenetrável, né? A gente tem que ter isso em mente. E eu queria até aproveitar para o Ricardo, além desse ponto de discussão, que provavelmente você está acompanhando em Brasília, como é que fica também essa questão que muitos grandes bancos também estão tentando colocar uma taxa aí, enfim, para esse trânsito, esse tráfego de dados aí? Como é que você está enxergando isso? A gente está se divertindo muito com essa discussão. A gente entende. Um pouquinho para o pessoal aqui. Não, a discussão é assim, por exemplo, se eu, uma fintech, vou bater na porta de um banco para pedir um extrato de um cliente, naturalmente o cliente que solicitou que eu pegasse esse extrato, se o banco deveria me cobrar algo em troca disso, né? E, em parte, a discussão vem originada de uma experiência do Reino Unido que foi assim, muito ruim, né? O Reino Unido acabou fazendo Open Banking de uma maneira super top-down e positiva, e houve custos muito grandes por parte dos bancos, né? E aí, naturalmente, tem uma discussão sobre tentar recompor esse tipo de custo. O Brasil está tentando antecipar, pelo menos os grandes bancos estão tentando antecipar essa discussão, tipo de ressarcimento de custo. O problema é que a matemática é muito cruel contra eles, né? Então, pensando que, hoje, por exemplo, se você já consegue pegar esse dado de uma maneira através de uma API, com certeza ele vai ser menos custoso do que, por exemplo, o Guia Bolso pega hoje através do sistema dele, né? Não vou entrar em muito detalhe técnico, mas efetivamente o custo ele é muito marginal. Então, mesmo se você fazer um argumento para ressarcimento de custo, é difícil. E outra coisa, isso é uma imposição regulatória, né? Eu garanto que o banco, dado a escolha, ele não teria uma ouvidoria. A ouvidoria é aquele super call center acima do central de atendimento que você pode ligar se o call center não te resolver o problema. Só que ele não coloca um 0300 para você ligar para a ouvidoria, né? Ele não fala que é 1,99 minuto, né? Então, a gente entende que, pelo menos a nossa posição, essa posição que a gente está transmitindo para o Banco Central em Brasília, é que isso é uma demanda regulatória. E até por isso que haveria reciprocidade por parte das fintechs, né? A gente entende que é fair, é legítimo que instituições de pagamento, por exemplo, também ofereçam essas APIs para atender, quem sabe, os bancos. Mas essa discussão acho que ainda está nos primórdios, está andando rápido, mas com certeza o argumento não está a favor de Open Banking ser um sistema com custo. Ok. Mais alguma posição aqui nesse papo, antes de passar para a próxima? Absolutamente. A Visa fornece todas as informações no Reino Unido para os bancos, que são, na verdade, os nossos clientes são os bancos, a gente oferece de forma tokenizada, e aí os bancos oferecem para os clientes, e aqui no Brasil a gente tem um portal com mais de 250 APIs que estão disponíveis para a comunidade de desenvolvedores. Então, o conceito de Open Data, que acho que é o que a gente está discutindo aqui, né? Dado aberto, a Visa já pratica há mais de 7 anos. Então, absolutamente de acordo com tudo que foi falado. Legal. Isso corrobora um pouco com até conversa que eu tenho com pessoas do Banco Central que dizem que
O fato, inclusive, do Brasil estar passando por isso agora, depois de casos como o do Reino Unido, que em alguns pontos se provaram que ainda precisam de adequações, é positivo para a gente que a gente consegue olhar para lá e, de fato, tentar adaptar melhor a nossa realidade aqui. Bom, encerrando esse bloco, uma última pergunta antes da gente abrir aqui para a plateia, para a gente, enfim, ter um pouquinho de discussão. Eu direciono até para todos, mas, enfim, o Fred, também, eu acredito, tem uns bons inputs para isso. Falando um pouco sobre perspectiva também, né? Durante muito tempo, a gente tem a questão da regulamentação, que vem evoluindo, a mentalidade aqui, a parceria, as formas como o mercado está desenrolando esse entendimento entre fintechs e grandes instituições, ele está acontecendo legal. Mais uma ponta que sempre, durante muito tempo, ficava difícil de fechar era funding, né? Então, a gente começava a ver, pegar estágios um pouco mais para frente, né? Mais late stage ali, finance, era mais complicado para algumas fintechs. E hoje a gente começa a ver fundos como o próprio SoftBank, que vai falar daqui a pouco aqui, cobrindo esse gap, né? E mais do que isso, né? Nesse last mile aqui, ele acaba completando uma cadeia que ele atrai também o VC early stage, né? Então, ele começa a atrair também mais VCs early stage. Então, a gente hoje começa a ter essa barreira um pouco mais resolvida. E também outros mecanismos, como a questão do venture debt, que foi colocado, enfim, até o BID mesmo fez uma chamada recentemente, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o gestor, especificamente de venture debt, para poder emprestar para startups aqui na nossa região da América Latina. E eu queria entender, Fred, como é que você vê essa evolução, né, no ponto de vista de funding, e também de instrumentos que hoje ainda são pouco utilizados, como o próprio Venture Debt também. Eu acredito que vocês têm até o A55 que está no Boost, que também lida com esse assunto. E acho que vale aproveitar esses insights. Não, acho que, primeiro, quanto ao ecossistema, a gente fica bastante feliz de ver a maturidade e a evolução, né? Acho que ano passado foi realmente game changer para o ecossistema brasileiro, especificamente, que pela primeira vez você teve IPOs de grandes fintechs e com isso você começou a passar para o investidor a segurança de que ele ia investir e que em algum momento ele conseguiria sair saídas bonitas, assim, né, com múltiplos bastante altos. Acho que esse game changer se acabou evoluindo para outros pontos, desde a chegada do SoftBank até os fundos mais tradicionais de Seed, Series A, e captando fundos de growth também, exatamente para fazer essa segunda etapa. E acho que a terceira evolução, que acho que é um pouco que você falou, e é natural, já é muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos, mas acho que no mundo todo, é a parte da dívida, né? Acho que, como todo mercado de capitais, você tem um ciclo de equities, de ações, e depois você entra fazendo dívida também. E, em geral, pelo menos no mercado tradicional, a parte de dívida realmente é bem maior do que a parte de equity. Até hoje, no Brasil, o empreendedor, a única forma dele levantar mais capital é ele vendendo ações, né? E aí ele acaba se diluindo e, às vezes, atraindo até sócios que vão ter ingerência na empresa e vão querer participar do conselho e que podem, muitas vezes, ajudar, mas algumas vezes atrapalhar também e ele não tem aquele interesse. Então, uma das formas que a gente tem explorado lá no banco, pelo menos, é o Venture Debt, a dívida para esse perfil de empresa, que são empresas tech. A nossa ideia são empresas que já têm algum venture fund no seu cap table, empresas que estão indo para um Series B, um Series C, ou seja, já têm tração, bastante tração, e que estão em algum inflection point, né? O que é um inflection point? Ele tem a empresa dele, o Bruno tem a dele. Se ele comprar a sua empresa, o 1 mais 1 vai virar 2,5, não vai virar 2. Porque se ele comprar a sua empresa e for fazer um fundraising depois, ele consegue contar uma história muito mais bonita e o múltiplo sobre a soma das receitas vai ser ainda mais exponencial. Então, sempre que tiver esse tipo de gap, ou então o cara está aqui, se ele abrir uma outra praça, abrir a praça de Minas Gerais, por exemplo, do Rio, ele vai conseguir ampliar ainda a receita, vai conseguir outro múltiplo, nesse tipo de inflection point que a gente está buscando atuar e dando a alternativa não só do empreendedor e dos próprios fundos não se diluírem, né, ele tomar uma dívida, é um componente de renda fixa, como são empresas em geral que são asset light, e as dívidas, em geral, você dá e espera que o fluxo de caixa da empresa se pague. Nesses casos, como a maior parte das empresas ainda rodam com retorno negativo, digamos assim, a gente está possibilitando um fundraising maior, e, em geral, são componentes de dívida com um equity kicker na próxima transação, quando entrar o novo capital da empresa, a gente seria pré-pago.
E esse instrumento, ele é bastante... A maior parte das companhias, o Google já usou, a Amazon, todas elas em fase de crescimento, né? Claro, a gente olha também, né, o mercado de onde isso é mais comum é o norte-americano, mas o mercado norte-americano tem mais de 50 anos de indústria de venture capital, né? Então a coisa já se evoluiu e, enfim, já existem todas essas infraestruturas e é interessante ver o Brasil e a América Latina como todo começando a entrar nesse ciclo de maturidade, né? Me deixou muito impressionado quando o John falou no começo aqui na abertura do evento sobre 8 bilhões de venture capital que são destinados a Israel, enquanto a América Latina como um todo são 2, né? E eu estou falando de diferentes setores, a gente não está falando só do setor fintech, né? Então a gente tem ainda muita coisa, muita água para rolar. Eu queria dedicar agora esse tempinho final para perguntas da plateia. Se alguém tiver alguma, por favor, erga a mão aí. Acho que tem vários entes de diferentes, setores aqui que a gente consegue explorar bastante. Alguém tem alguma pergunta? Ali. Alguém consegue levar o microfone para ele ali, por favor? Vamos ver se tem alguém. Foi pegar, né? Deixa o braço levantado. Ali, ó. Ou pega um de alguém aqui. Acho que o Percy vai precisar sair daqui a pouco, né, Percy? Já. Se quiser falar alto, a gente lá, já pegou, pegaram aqui, ó. A gente corre lá. Boa tarde. Em geral, como que vocês, pessoal do BTG, Visa, questão de regulamentação, está vendo o blockchain e a questão do cripto token no geral para aplicação no mercado financeiro em geral? Como que vocês estão enxergando essa questão? No BTG é um tema que a gente acompanha bastante de perto. É um tema que realmente vem revolucionando e mudando a forma de levantar recursos também, né, dentro de várias outras coisas, tanto transferência de recursos. Essa semana eu tive com o vice-presidente também da Ripple, e ele mostrou realmente como é que o blockchain para transferência de recursos também tem evoluído bastante. A gente fez o primeiro lançamento de uma moeda, não sei se vocês acompanharam, a REIT-BZ, foi um utility token, né, que a gente lançou. É difícil, acho que até refraseando aqui o Percival, é difícil você antecipar o que vai acontecer no futuro e dizer se o mercado de capitais vai morrer e a partir de algum determinado momento todos os fundraisings serão via tokens, mas com certeza a gente quer estar bem posicionado e quer estar acompanhando de perto, exatamente para não ser disruptado e estar bem posicionado para ajudar os empreendedores e as empresas que quiserem utilizar dessa ferramenta. Acho que criptomoeda, blockchain, enfim, a gente está absolutamente envolvido nisso. Acho que para transações de pagamento ainda não se concretiza. A gente faz 65 mil transações de pagamento por segundo, não se concebe ainda, né? A gente lançou uma plataforma de de contrato inteligente para cross-border, chamada B2B Connect, aí sim, mas é mais do mesmo, é o que todo mundo está fazendo, mas sim, é óbvio, tem que estar presente, tem que estudar, tem que fazer, tem que errar, tem que aprender, né? Mas ainda para pagamento, para transacionar pagamento, está a milhas de distância. Uma coisa é o mundo de Alice, é o que você vê, é o que as pessoas apresentam, outro é o mundo do Nelson Rodrigues. São mundos completamente diferentes. E só para terminar, completando o que ele falou, se ele faz 65 mil, o vice-presidente da Ripple me falou na segunda-feira que eles fazem 2.500 por segundo. Exatamente, uma diferença de escala, né? Tem mais alguma pergunta lá que você queria complementar? É só colocar aqui, do ponto de vista regulatório, acho que esse é um tema que ainda está super no radar dos reguladores, Banco Central e CVM. O Banco Central tem olhado mais para a blockchain, inclusive no LIFT, várias das iniciativas são relacionadas à blockchain, como um mecanismo de registro de informações. Então, agora, para essas plataformas de registro de ativos financeiros, eles vêm construindo um sistema de interoperabilidade baseado em blockchain.
Do lado da CVM, o olhar tem sido mais atento para as ofertas, né? E eu espero, sinceramente, que no âmbito do sandbox regulatório venha alguém com algum projeto relacionado com ICO, com uma oferta de cripto, para a gente poder testar e aprofundar essa discussão com a CVM, porque a gente não teve uma evolução regulatória muito grande por enquanto. Pelo que eu vejo de modelos, acho que esse é um dos primeiros casos que vão tentar colocar lá dentro do sandbox, né? Vamos ver como vai ser. Mas temos espaço para uma pergunta. É aqui? Onde? Aqui? Ali? Espera aí. Depois a gente tenta... Alô? Vamos tentar ser rápido aqui. Rápido. Ô, Jatobá, eu me identifiquei com você como um dinossauro do sistema Visa. Eu operei a VisaNet Elo, depois VisaNet 6 anos, pela Proceda. A origem de vocês foi um cara chamado D-Rock, o caórdico, né? Você deve conhecer essa história de cor. O que o D-Rock faria hoje, Jatobá? Ele escreveu um livro, A Era Caórdica. É o criador do sistema Visa. Você está muito bem. Desculpe o seu nome? Luciano Lampi. Eu trabalhei na Proceda, muitos Legal. anos atrás. Prazer, Luciano. Legal. Somos dois dinossauros. Pois é, olha, o D-Rock foi um cara que em 2007, 2008, apostou em criptomoedas. Acho que, tentando responder a sua pergunta, né? Ele, em 1959, criou o modelo das bandeiras. Nos anos 2000 e pouco, apostou em criptomoedas, quando provavelmente, se ele levasse isso para o board da Visa, todo mundo não... E eu falo isso sem nenhum problema, né? Provavelmente todo mundo torceria o nariz. Acho que é um cara visionário. Acho que ele provavelmente estaria falando de coisas como Open Banking, como Instant Payment, a despeito de todo o risco que isso, eventualmente, alguns de nós aqui possa imaginar que vai acabar com a Visa, ou acabar com o meu emprego, ou acabar com o mundo, sei lá, o que cada um está pensando. Acho que o D-Rock é um cara absolutamente fantástico. Essa é a minha opinião. Pessoal, última pergunta. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Recentemente saiu uma reportagem dizendo, eu não me recordo exatamente se foi a PagSeguro ou a Stone, dizendo que ia usar a maquininha como o cavalo de Troia, né? A maquinazinha de cartão, e ali embarcar as soluções. Tem uma data para acabar a maquininha? Eu gostaria de ouvir o Percival, poxa. Eu pergunto porque vocês estão falando muito de inovação, é um pouco do que o Percival falou, né? Não, tem o Mundo de Alice, tem Nelson, né, Rodrigues, então, e todo mundo está dizendo que vai acabar. Não, eu não falei que ia acabar. Eles falaram que ia acabar, eu falei que não ia acabar. Então, eu que fui, acho que, mais agressivo na colocação, mas eu não senti agressividade nenhuma, né? Pelo contrário, você foi muito elegante. Perto de outros que já me agrediram, você foi bem elegante. Então, vamos lá. Eu acho que, por exemplo, você vê os adquirentes hoje, o que fica o principal ativo se a gente aceita a hipótese que essa porcentagem vai diminuir? Fica a maquininha. Fica o fato que ele já tem uma redistribuição, fica o fato que ele já tem um relacionamento, fica o fato que ele já tem, em alguns casos, um account manager, um gerente de contas ali que ele tem um relacionamento. Essa é uma excelente posição para você começar a distribuir outros produtos financeiros. Ou seja, muitos dos movimentos que a gente está vendo agora são exatamente para ampliar essa rede de distribuição o máximo possível, para que aí sim, então, sirva como cavalo de Troia. No sentido de que, uma vez que eu estou na frente dele, no checkout dele, hoje eu faço a maquininha, amanhã eu posso fazer alguma outra coisa. E todos esses players, inclusive os que você já comentou, estão fazendo esses movimentos, né? Recentemente, a PagSeguro comprou um banco de prateleira, que era o BBN, e virou o PagBank. Né? Stone também já tem sua própria estratégia em como que eles vão fidelizar o cliente. Mas acho que é natural, onde, uma vez que eu tenho um relacionamento canal, bom, agora eu vou distribuir novamente o desacoplamento. Os produtos, independentemente de quem os faça, mas o que importa para mim, principalmente, é o relacionamento que eu tenho com o cliente. Acho que essa é a evolução da maquininha. Ela não some, mas fica o relacionamento. Excelente. Data? Tu perguntou de data? Tem uma data? Mas isso aí acho que a gente vai ter que contratar a bola de cristal ali do Percival aqui. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Chegou o final do painel. Agradeço ao OurCrowd e também, enfim, todos vocês por estarem aqui assistindo. Obrigado. Obrigado.